Barba Branca, os Almirantes, os Chichibukais, Luffy e Ace se encontram em um conflito emocionante. Um conflito que marcará a história e a geração dos novos piratas e agentes da marinha por muito tempo. Um conflito que marca o fim de uma grande era e o começo de uma outra que promete estremecer o mundo. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra de Marineford e é o que você tá prestes a ver de maneira épica neste exato momento. Então, aproveite! A execução do grande pirata e comandante da primeira divisão do lendário Barba Branca, Portgas de Ace, se tornou um evento mundial. A marinha queria executá-lo para dar um exemplo para os outros piratas que ousam desafiar as leis, e também para mostrar para o público geral que a marinha continua forte, respeitável e que não vai deixar nenhuma impunidade passar. Ace é levado ao cadafalso, e para deixar esse espetáculo, por assim dizer, mais grandioso ainda, a marinha decide revelar que Ace é filho de ninguém mais, ninguém menos que o próprio rei dos piratas, Goldie Roger. A multidão vai à loucura, tanto o público vendo a transmissão quanto aqueles presentes em Marineford. Isso porque esse fato mostrava que Goldie Roger, contra todas as possibilidades, de certa forma continuava vivo, continuava entre os piratas. Seu sangue, seu DNA ainda corria nas veias de um forte pirata que navegava pelos mares como se não houvesse amanhã, cheio de vitalidade. Esse fato fez com que o público geral quisesse mais ainda a morte de Portgas de Ace, assim como a marinha. Nesse momento, vemos o passado de Ace e descobrimos que a mãe dele o segurou em sua barriga por 20 meses para que os agentes da marinha não descobrissem que ela era a mulher que engravidou Goldie Roger. Portgas de Rouge foi uma mulher forte e cheia de determinação que aguentou durante 20 meses, levando seu corpo ao limite através do amor que sentia pelo seu filho que ainda nem havia nascido. Goldie Roger, à beira de sua morte, sabendo que não conseguiria ver o nascimento, não conseguiria nem conhecer o seu filho, pediu pro Garp cuidar dessa criança, e ele aceitou. Assim, o Garp presencia o nascimento do Ace e a súbita morte de Portgas de Rouge, por conta de ter segurado o bebê por tanto tempo. O corpo dela não aguentou. Garp olha o Ace bebê e não consegue segurar a emoção. Seu coração bondoso e alegre sabe que a criança não tem culpa de estar no contexto em que está. Não é culpa dessa criança ser filha de Goldie Roger. E essa criança merece todo o amor possível. O Garp, sabendo disso, cuida dessa criança. Voltamos ao presente e alguns navios piratas começam a chegar, aparecendo das névoas que estão em torno de Marineford. Mais de 30 navios de aliados do Barba Branca aparecem do nada, prontos para lutar pela vida de Ace. Fica uma tensão, um certo silêncio, pois dentre esses navios, ninguém avista Moby Dick, o navio do Barba Branca. Por onde será que ele vai aparecer? O que ele tá tramando? Pensa logo Sengoku, um dos oficiais mais importantes da marinha, que inclusive é o responsável pela execução de Ace. No meio desse turbilhão de pensamentos e tensões, a água bem em frente a Marineford começa a se mexer, e de lá emerge um grande navio. É Moby Dick, trazendo Barba Branca e a sua tripulação. Todos ficam atônitos e impressionados, pois ninguém esperava tamanha ousadia mesmo do lendário Barba Branca, chegar tão perto assim da marinha logo de cara. Barba Branca, com a sua voz grave e rasgada, dá as boas-vindas a todos e diz pra Ace esperar um tantinho, que ele já tá chegando. Assim, vamos mais uma vez ao passado e vemos também como Ace se uniu ao Barba Branca. Ace saiu de sua vila natal, juntou seu próprio bando e, cheio de vontade e persistência, foi crescendo e ficando conhecido entre os piratas e a própria marinha. Tanto que a marinha o chamou para ser um Chichibukai, mas ele recusou. O sonho de Ace era se tornar um grande pirata, famoso, para mostrar que merecia viver. Uma dúvida que vemos também que ele tem. Ele acha que por ser filho de Goldie Roger, ele não merecia ter nascido, que não servia para esse mundo. Ace queria enfrentar o pirata mais forte para se provar o mais forte e se livrar dessa maldição, dessa pergunta que tanto o atormentava. E assim, ele enfrentou o Barba Branca, mas não chegou nem perto de vencer. Vendo seu potencial, Barba Branca o chamou para sua tripulação. E Ace, claro, no início recusou, mas ali no final da batalha ele perde a consciência e é levado para o barco do Barba Branca para ser tratado. Ficando por lá,
ele tenta várias e várias vezes matar o Barba Branca, mas percebendo que não adiantava e que apesar dessas tentativas, todos o tratavam bem ali e que ele poderia ter uma família de verdade ali, Ace decide parar de tentar matar o Barba Branca e se junta à sua tripulação, rapidamente se tornando o comandante da 2ª divisão. E ele, claro, como os outros, começou a chamar Barba Branca de pai e até contou pra ele que era filho de Goldie Roger, ao que Barba Branca disse que não se importava, porque ele era uma pessoa e seu pai outra totalmente diferente, o que deixa Ace muito feliz, com seu coração muito mexido. Voltamos ao presente e a guerra começa de vez. Barba Branca joga as mangas de seu casaco para trás, estica seus braços e racha o ar com seu poder de Akuma no Mi, criando assim um tsunami gigantesco de todos os lados de Marineford, ameaçando a destruição do QG inteiro, anunciando assim as suas boas-vindas, anunciando o começo oficial da guerra e que ele havia dado o primeiro passo. Aokiji, vendo isso, toma a frente, pula no meio de todos, no meio da guerra, e no ar mesmo, também estica seus braços e usa sua Akuma no Mi de gelo para congelar as grandes ondas que iam atingir Marineford. Kizaru, outro almirante, também entra na batalha e vai direto para cima do Barba Branca. Ele utiliza sua Akuma no Mi de luz, iluminando todo o ambiente e lançando filetes de luz cortantes na direção do Barba Branca. O Barba Branca nem se mexe, calmo, não faz menção nenhuma de desviar. E quando ele está prestes a ser atingido, Marco, comandante da 1ª divisão do Barba Branca, aparece com o seu poder de Akuma no Mi que o faz virar uma fênix e impede o golpe de Kizaru de atingir o seu pai. Joso de Diamante, que está por ali, quebra o mar que está congelado e joga uma grande pedra de gelo na direção do centro de Marineford. O almirante Akainu, o único almirante que ainda não tinha entrado em ação e tá lá, usa seu poder de Akuma no Mi de magma e quebra a rocha no meio de maneira monstruosa ao fazer um grande punho com seu magma. Então, do completo nada, Ors Jr., um super gigante descendente do próprio Ors, chega dizendo que vai salvar Ace a qualquer custo e começa a caminhar sem parar em direção ao cadafalso onde ele está. Ors Jr. parece indestrutível, balas de canhão são atiradas, agentes da marinha o atacam, mas nenhum obstáculo parece causar dificuldade. Ors Jr. mostra claramente que está disposto a morrer pelo Ace. Ele vai chegando mais perto e mais perto do cadafalso, levando cada vez mais golpes, até que em dado momento não é possível, ele não aguenta mais. E o golpe final que o faz cair vem de Gekomoria, um dos Chichibukais. Ele perfura o peito de Ors Jr. E numa última tentativa bastante sofrida antes de cair totalmente, Ors Jr. corajosamente estica seus braços, seus dedos, suas articulações, tudo, para tentar alcançar a Ace. Os seus dedos estão quase chegando, mas eles param antes de conseguir alcançar o Ace e caem, assim como o resto do corpo de Ors Jr. É definitivo. O gigante foi derrotado e assim a marinha ganha força e confiança por terem derrotado uma das principais armas de Barba Branca. O conflito continua e Garp, que tá numa corda bamba entre respeitar a marinha e deixar seu neto Ace morrer, quebra totalmente emocionalmente, dizendo que não tem dó de criminosos, mas que com a família é diferente. Garp chora lágrimas que estava segurando há muito tempo, mostrando que mesmo sendo um oficial da marinha extremamente forte, que consegue ser frio quando precisa, ele ainda assim tem um coração grande, ele é bondoso e mais do que tudo ama seu neto. Ace fica impressionado e emocionado ao ver aquilo. Nunca tinha visto aquele velho, aquele senhor, aquele avô chorar daquele jeito. Doflamingo, outro Chichibukai, entra no conflito e diz algo poderoso e verdadeiro. Ele diz que depois daquele conflito, a balança de poder do mundo vai mudar. Que quem vencer vai começar a ditar o que é certo e errado através da sua força, pois não vai ter mais empecilhos para isso. Vai se tornar a maior força do mundo. Luffy, caindo do céu, chega no conflito juntamente de Jinbe, Ivan e Bug. Luffy logo de cara já vai falar com o Barba Branca e diz que assim como ele, quer salvar o Ace. Barba Branca diz que ele é só um moleque que vai morrer ali. O Luffy, vendo isso, grita que não tem nada a ver. É um grito vindo do fundo do seu peito e da sua alma. Ele diz que sabe que o Barba Branca quer se tornar o rei dos piratas, mas que isso não vai acontecer, meu amigo, porque o rei dos piratas, o único, vai ser ele, Monkey D. Luffy. Barba Branca
dá uma risada vendo essa ousadia, ele se diverte, acha corajoso da parte de Luffy e diz que tudo bem, desde que aquele pirralho, aquele moleque, não o atrapalhe. Assim, Luffy ao lado do grande e lendário Barba Branca entra de vez na guerra de Marineford e não tem mais volta. Luffy avisa ao Barba Branca que interceptou uma transmissão que dizia que o Ace ia ser condenado antes da hora. O Barba Branca registra a informação e já começa a pensar em um plano relacionado a isso. Luffy entra de cabeça na batalha logo de cara e com sua energia e confiança motiva todos ao redor, fazendo a batalha mais uma vez virar a favor dos piratas do Barba Branca. Luffy enfrenta vários agentes da marinha e o Shichibukai Gekomoria, sempre ajudado por seus companheiros, que estão ali o auxiliando no avanço em direção ao cadafalso para salvar o Ace. O campo de batalha fica cada vez mais sangrento e cada vez mais perigoso, os conflitos se intensificam. Jinbe começa a enfrentar Moria e Luffy tem dificuldades enfrentando o Capitão Smoker. O Smoker consegue facilmente prender o Luffy, mas a boa Hancock chega para salvá-lo e lhe dá a chave que abre as algemas de Oceanite do Ace. Luffy a agradece e segue em frente com um sorriso no rosto. Até que Bartolomeu Kuma, outro Shichibukai, o impede e logo em seguida Doflamingo chega também. Mas Luffy não tá sozinho. Ivan se junta a ele e por conhecer Kuma, diz que ele tá estranho, que sempre odiou o governo, então não entende por que o Kuma tá ali ajudando eles. Doflamingo, cheio de desdém e arrogância em sua voz, diz que o Kuma que eles conheciam sumiu, morreu, que agora aquele era só o corpo de Kuma, que o cientista Vegapunk, o cientista mais inteligente do mundo que trabalha pra marinha, modificou totalmente a consciência do Kuma, transformando aquele homem simplesmente em um super fantoche que faria o que a marinha mandasse. Ivan começa a enfrentar Kuma para que o Luffy possa seguir em frente. Luffy avança, começa a correr mais uma vez, mas rapidamente é parado de novo. Mihawk, outro Shichibukai, que é o espadachim mais poderoso do mundo, joga em direção a Luffy uma rajada de poder criada pelo corte da sua lâmina. Ele rasga o gelo à sua frente e quase atinge Luffy, o fazendo se desequilibrar e bater na parede de gelo que está à sua frente. Ele vai continuar perseguindo Luffy quando, vista das espadas de flores, o espadachim mais poderoso da tripulação do Barba Branca o impede. Eles começam uma luta de espadas fervorosa e Mihawk não consegue seguir Luffy. Mihawk, usando sua percepção aguçada e mostrando que não é à toa que o chamam de olhos de gavião, vê algo que ninguém tinha visto totalmente antes. Ele diz que Luffy, mais do que sua força e suas habilidades, tem seu carisma, que faz com que todos ao seu redor se juntem a ele e o ajudem. Que esse é o maior poder do Chapéu de Palha. De repente, vários pacifistas, máquinas do governo com aparência de Kuma, chegam no conflito, tirando toda a vantagem dos piratas do Barba Branca ao encurralar eles. Squard, um dos piratas do Barba Branca que havia sumido, retorna bem ao lado do próprio Barba Branca, questionando se ele tinha presumido o plano da marinha de mandar os pacifistas. Isso porque o Sengoku sabia que o Barba Branca não avançaria no desespero ao saber aquela informação de antes, que o Ace seria executado mais cedo, e sim que faria o contrário, mandaria seus navios recuarem, e assim mandou os pacifistas atacarem esses piratas recuados, não os da frente, os recuados, que estavam encurralados, pois aquela parede de gelo criada pela Aokiji no começo do conflito estava impedindo eles de fugirem para longe. Eles estavam presos sem ter onde fugir por causa dessa parede e os pacifistas descendo laser, descendo bala neles. Ou seja, Barba Branca mandou seus companheiros recuarem exatamente para o lugar onde seriam encurralados. E aproveitando isso, que isso é bem suspeito, o Akainu disse ao Squard que aquilo foi planejado pelo Barba Branca e que ele fez um acordo para a marinha de entregar seus companheiros para poder salvar o Ace. O Squard, acreditando nisso, ataca o Barba Branca sem que ele perceba e enfia uma faca em seu peito, enchendo a batalha de tensão e de expressões de extrema surpresa. Squard acusa Barba Branca sem nenhum escrúpulo de tê-lo traído. E o Barba Branca diz que ele foi enganado e que mentiram pra ele. Squard, ao perceber que tinha sido enganado e que o Barba Branca nunca entregaria seus companheiros desse jeito, abre os braços e diz que tá pronto pra sofrer a punição, ele tá pronto pra morrer pelo seu erro. O Barba Branca, numa cólera, grita e levanta seus braços, preparado pra dar um golpe e finalizar de vez a vida de Squard. Seus braços avançam com velocidade e força ao ar, mas no fim, ao invés de atacarem, na verdade, os braços são carinhosos. Eles puxam Squard em um abraço apertado, em um abraço carinhoso, enquanto o Barba Branca diz que ele foi um tolo, mas que ainda é seu filho e por isso vai perdoá-lo, que os filhos às vezes erram e que, como ele ama o Squard, que é seu filho,
irá perdoá-lo. Depois desse acontecimento, Barba Branca decide que é o estopim, que já foi longe demais e que é hora de ele entrar de vez no conflito. Assim, ele pula do seu navio direto para o campo de batalha, estremecendo tudo completamente, tanto no físico quanto no espírito de luta dos seus adversários, ao verem a grandiosidade do seu inimigo. Ao ver Barba Branca em ação, um dos vice-almirantes da marinha, que é um gigante, vai pra cima dele com tudo. Barba Branca defende o golpe do vice-almirante, mas mesmo assim a sua arma voa de suas mãos. Enquanto a sua arma tá girando no ar, indo em câmera lenta até o chão, Barba Branca levanta seus braços e mais uma vez rasga o ar, usando as articulações dos seus dedos. Dessa vez a força e o poder são inimagináveis, são gigantescos. Barba Branca brinca de quebra-cabeça com quilômetros do ambiente ao redor, criando um grande terremoto que vira do avesso o campo de batalha e destrói mais uma parte do QG da marinha. Até seus próprios companheiros são quase jogados dali, mas como conhecem o poder de seu capitão de outras batalhas, já estavam preparados e conseguem se salvar. A marinha estremece, mas se recupera rapidamente porque eles precisam fazer isso. E porque o Barba Branca e a sua tripulação agora estão exatamente onde eles queriam, bem na entrada da praça principal de Marineford. Isso porque esse espaço é rodeado por um sistema de cercas da marinha que é ativado. Essas cercas são tão poderosas que nem mesmo o poder de Barba Branca consegue derrubá-las. Os piratas de Barba Branca e Luffy, então, ficam encurralados como ratos numa gaiola mais uma vez, sem ter pra onde fugir, até que percebem uma brecha na cerca, bem onde Ors caiu. A cerca naquela parte não tinha subido por conta do peso de Ors. Ao perceber que aquele era o único caminho livre, todos correm sem parar em direção a Ors. Mas antes, não saem impunes. Akainu usa seu poder de magma e joga vários meteoros pro alto. O céu começa a brilhar de maneira incandescente, e o que antes era um nublado monótono se torna um céu vermelho cheio de raiva e desespero, um show de luzes agoniante. Os piratas do Barba Branca são atingidos e o gelo que tinha congelado o chão começa a derreter com o calor, fazendo com que os piratas que caem na água sejam queimados. A luta mais uma vez vira de maneira dramática pro lado da marinha. Tudo parece perdido. A esperança parece que ela não existe. Até que Ors Jr. levanta num último suspiro de força e começa a atrapalhar a marinha, dando uma abertura para os piratas do Barba Branca. Luffy nesse momento olha fundo nos olhos de Jinbe, olha fundo na alma de Jinbe e pede um favor ao seu amigo. Jinbe aceita e joga Luffy com tudo no meio da praça principal de Marineford. Luffy vem num tubo de água alucinante que corta os céus, chamando a atenção de todos. O tubo de água causa um impacto no chão de maneira explosiva, fazendo com que a água se disperse e revele Luffy com sangue nos olhos para salvar o Ace. Luffy peita os 3 almirantes, não demonstrando nem sequer uma gota de medo. Ele pula com um mastro de navio que tem em mãos. A Aokiji congela esse mastro e Luffy começa a quebrar o gelo e jogar em direção aos almirantes, não para atacá-los, mas para distraí-los e passar por eles. Desse jeito, Luffy também consegue uma abertura para que os piratas do Barba Branca consigam entrar na praça principal. Eles fazem isso jogando um navio com tudo em direção à praça principal, e quando o navio tá quase chegando, Ors ajuda, fazendo o navio avançar. Ao ver isso, o desespero toma conta de Sengoku e ele decide que já passou da hora de executar o Ace e manda o executarem de uma vez. Quando o Ace tá prestes a ter a sua cabeça cortada, Crocodile o salva dizendo que fez isso porque não quer que a marinha sinta o gosto da vitória. Luffy continua correndo e enfrentando de maneira frenética todos os inimigos que aparecem à sua frente. Enfrenta agentes da marinha e o almirante Aokiji. No meio disso tudo, uma luz flamejante surge cortando o ar a toda velocidade. É Marco, aproveitando a abertura da batalha para ir direto em direção a Ace e salvá-lo. Mas Garp surge pela primeira vez de maneira mais efusiva na batalha e dá um soco em Marco, o levando ao chão e impedindo que Ace seja salvo. É o anúncio de Garp, as boas-vindas de Garp, de que para chegar até o Ace, as pessoas vão ter que passar por cima dele. No meio dessa dificuldade e iminente desesperança, as coisas pioram ainda mais, pois Luffy começa a ficar totalmente sem forças nem para ficar de pé. Ao ver isso, Luffy pede a Ivan um favor, para que ele use o poder de hormônios da sua Akuma no Mi para dar
forças pro Luffy pra ele enfrentar aquele conflito só por mais um tempo, por mais uma vez, já que ele precisa salvar o Ace de qualquer forma. Ivan recusa imperiosamente, pois sabe das consequências daquele ato, mas Luffy insiste dizendo que prefere morrer a não conseguir salvar o Ace. Ele olha nos olhos de Ivan implorando: Ivan, por favor, me ajuda. Ivan, ao ver esse olhar, não se aguenta e decide ceder. Decide usar seus hormônios em Luffy. O Chapéu de Palha então levanta como se tivesse nascido novamente e grita, mais uma vez chamando a atenção de todos no campo de batalha. Aproveitando toda a confusão e a distração, a marinha decide ir com tudo, com vários soldados pra cima do Barba Branca que tá desprotegido. Ele é atingido de maneira brutal pelas espadas dos agentes da marinha, mas não estremece. Ele não vai estremecer. E diz que não vai ser derrotado por aquilo porque ele é a porra do Barba Branca. E joga todos ao ar com seu poder monstruoso. Seus companheiros se juntam a ele num momento épico, num momento emocionante, e dizem que vão honrar o Barba Branca e lutar com toda a determinação dele, com toda a vida que eles têm, até o fim. Mais uma vez, preocupado e desesperado com a determinação crescendo e aparentemente infinita dos seus inimigos, Sengoku ordena a execução imediata do Ace. As lanças estão quase cortando a cabeça do Ace e parece que não dá mais tempo. Dessa vez não existe ninguém perto para salvá-lo, até que o Luffy, vendo isso, e ativa o seu Haki do Conquistador, fazendo centenas de agentes da marinha, inclusive os que iam executar o Ace, desmaiarem instantaneamente. O tempo paralisa e o seu poder toma conta de praticamente todo o campo de batalha. Luffy, vendo a abertura, sai correndo em direção ao Cadafalso enquanto todos estão em choque, já que 1 em 1 milhão de pessoas tem a chance de conseguir o Haki do Rei, é muito pouco, e por isso ele é tão poderoso. Ao ver todo o potencial do Luffy sendo comprovado diante dos seus olhos, Barba Branca grita para que todos ajudem o Chapéu de Palha a chegar ao Cadafalso. Essa é a sua ordem final. Essa é a sua prioridade. Assim, o Barba Branca e seus piratas seguram a marinha e os almirantes, e Luffy vai avançando junto de Ivan. Em dado momento, Inazuma sai do volumoso cabelo de Ivan e usa sua Akuma no Mi de tesoura para criar uma espécie de ponte pro Luffy poder subir até o Cadafalso. Mas no meio do caminho, ele encontra Garp, seu avô, seu amado avô. O conflito entre razão e emoção, entre arrebentar o seu neto ou não fazer nada, diz pro Luffy que ele não vai passar. Luffy também, emotivo, tentando ignorar as emoções porque ele precisa para salvar o Ace, grita que não pode fazer isso, que ele não consegue. O Garp se lembra do seu passado com o seu neto, pequenininho, dormindo nas suas costas. E cada vez, a cada segundo, parece que o conflito entre os dois vai ser inevitável. Eles chegam perto um do outro e parece que eles vão com tudo. Mas no último instante, o Garp abre a guarda e permite com que Luffy lhe dê um soco e libere o caminho. Luffy consegue assim chegar até o Cadafalso e, como esperado dele, abre um grande sorriso, cheio de felicidade e calma, como se ali só existissem ele e Ace. E que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Quando ele tá prestes a abrir as algemas, o Kizaru quebra a chave com seu poder de luz e Sengoku ativa seu poder de Akuma no Mi. Mas, inesperadamente, a gente vê que um dos executores do Ace é na verdade o Mr. Tree e que ele tá ali pra ajudar a libertar o Ace, pra fazer algo grandioso, assim como seu colega Mr. Two, que se sacrificou pra que eles chegassem lá. Sengoku usa seu poder de Buda e parte pra cima do Luffy, que responde rapidamente, expandindo seu corpo, usando seus poderes e pedindo pro Mr. Tree proteger o Ace com uma barreira de cera. A disputa de forças é tão intensa que faz o campo de batalha brilhar e o Cadafalso ser destruído de vez. Luffy, Mr. Tree e Ace despencam em queda livre, e os agentes da marinha aproveitam isso para acertá-los com bombas. Mr. Tree, pensando rápido, faz uma chave para que Ace seja libertado. No último segundo, os três são atingidos pelas bombas. Fica uma tensão no ar, um suspense, uma pergunta: eles morreram? A resposta vem na forma de um barulho que deixa os agentes da marinha morrendo de medo. O barulho das algemas que prendiam Ace batendo no chão. Um grande buraco de fogo aparece entre a fumaça, revelando que Ace está livre, vivo e pronto para lutar com a sua vida. Luffy e Ace começam a lutar juntos contra a marinha. Agora que os dois estão juntos, tudo parece possível, a esperança voltou, tudo parece provável, tudo parece sob controle. Eles vão derrotando tudo e todos em sua frente como se ainda fossem aquelas crianças de anos atrás que adoravam brincar de luta
em meio ao sol ou em meio à chuva. Com Ace salvo, o plano imediato é fugir, recuar, pois o objetivo já havia sido completado. Mas a marinha começa a usar mais das suas forças, principalmente dos almirantes, dificultando tudo para os piratas do Barba Branca. Vendo isso, Barba Branca toma a frente e pede para todos fugirem porque ele vai ficar. Ace hesita, não querendo abandonar aquele que ama tanto e chama de pai com tanto orgulho, mas ele percebe que não tem jeito. E antes de ir, ajoelha colocando sua cabeça no chão e agradecendo profundamente Barba Branca por tudo que havia feito por ele, igual Sandy fez com Zeph em sua despedida. Barba Branca retribui o olhar de amor e carinho e diz que só tem uma pergunta. Ele pergunta se Ace teve orgulho de ter ele como pai. E Ace, sem nenhuma dúvida em seu coração, responde que sim, de maneira enfática. Ace e os demais começam a fugir e parece que tudo vai dar certo. Até que o Akainu, vendo que não poderia impedi-los na força física, pois já estão um pouco mais longe, começa a gritar para provocar os filhos de Barba Branca. Ele diz que Barba Branca era um fraco, já que mesmo depois da morte de seu maior rival, Goldie Roger, ainda assim ele não conseguiu se tornar o rei dos piratas, que é um medíocre, um inútil. Ouvindo essa provocação e muitas outras, Ace diz que ele está manchando a honra de Barba Branca e parte para cima de Akainu. Mas o poder de Akainu é muito forte, e seu magma queima até mesmo Ace apesar do seu poder de fogo. Akainu é impiedoso e está disposto a fazer Ace sofrer ao máximo, e por isso, ao invés de atacar ele, Akainu ataca Luffy depois de perceber que o garoto está totalmente sem forças e não poderá se defender. O ataque é repentino e para salvar o Luffy, o Ace, ele entra na frente com tudo. E o punho de magma do Akainu atravessa totalmente o peito do Ace. Garp, ao ver isso, sedento de ódio, começa a ir em direção ao Akainu sem pensar em mais nada. Mas Sengoku o segura e o Garp diz: é bom continuar me segurando, senão eu vou matar o Akainu. O Ace cai nos braços do Luffy e a batalha fica em câmera lenta. O silêncio toma conta, como se mais uma vez, igual no Cadafalso, estivessem ali só Luffy e Ace. Luffy olha sem saber o que pensar, sem saber como agir. Ele não acredita no que está acontecendo, a ficha não caiu. Ace pede desculpas pro Luffy, pois quebrou sua promessa de que nunca iria morrer e de que sempre cuidaria do Luffy. Ace, com toda a sua alma, com todo o seu ser, diz pro irmão que ele não queria morrer, que queria muito ver o irmão se tornar o rei dos piratas, porque ele sabe que isso vai acontecer, que o Luffy vai conseguir, que ele tá muito feliz de ver que todos ali gostam dele e estão lutando por ele. Ace percebe, finalmente, que encontrou a resposta para sua pergunta. Ele viu que merecia viver, tanto quanto qualquer outra pessoa, que ao fazer o bem, conseguiu criar laços com os outros que transcendem qualquer tipo de amor, principalmente com o Luffy. E por fim, ele diz pro Luffy avisar a todos que ele agradece por terem amado ele, mesmo ele tendo o sangue de Goldie Roger nas veias. Ace então cai ao chão, mas não de maneira desesperada, e sim calma, com um sorriso de canto de boca no rosto. Ace viveu de maneira intensa, desde o começo da sua vida até o final dela. Todos choram a morte, o legado de Portgas de Ace. Luffy, incrédulo, vendo que seus piores pesadelos haviam se tornado realidade, começa a contorcer seu rosto numa mistura de emoções de desespero, tristeza, raiva, e simplesmente trava. A mente dele, por mais forte que seja, não aguenta tamanha dor. Uma dor maior do que qualquer dor física que ele poderia sentir na vida. Mais forte que qualquer soco que ele ainda tomaria em seu rosto. Barba Branca, cheio de uma cólera de raiva, vai pra cima do Akainu e simplesmente arrebenta ele usando seu poder de Akuma no Mi bem no peito do almirante. Ele quebra o almirante ao meio. O Barba Branca é o tipo de homem mais perigoso naquele momento, o tipo de pessoa mais perigosa naquele momento. O tipo de pessoa que, meu amigo, não tem mais nada a perder. Assim, Barba Branca estremece todo o QG da marinha e o destrói de maneira efusiva. Ele abre um rombo no chão, separando a marinha de seus piratas, e diz pra eles fugirem. E dessa vez, ele não ia falhar. Barba Branca estava pronto para se sacrificar. Nesse momento chega Barba Negra, agora com um bando maior que ele juntou em Impel Down, e começa a lutar com o Barba Branca. O Barba Negra no começo tem vantagem, mas depois começa a perder de maneira vergonhosa e fica morrendo de medo como uma criancinha. Vendo isso, seus companheiros se juntam a ele numa batalha injusta de vários contra um. Eles atiram sem parar em Barba Branca e assim ele parece totalmente derrotado, totalmente sem forças. Mas aí ele se recupera
e mostra sua força, mostra estar vivo mesmo depois de tantos ataques. Barba Branca, num último ato grandioso, começa um discurso poderoso que faz sua voz ecoar por todo o mundo. Ele diz que a marinha tem medo da grande guerra que virá quando o One Piece for encontrado, e que alguém vai herdar e cumprir essa vontade, e que o One Piece é real. Barba Branca vira o mundo de ponta cabeça com essa informação, e dá seu último suspiro ficando em pé, sem cair, de cabeça erguida. Ao ver que ele está morto, Barba Negra ri de maneira cruel, nojenta, suja. Ele cobre Barba Branca com um pano e entra debaixo desse pano. Quando sai, ele simplesmente utiliza o poder que instantes antes era do Barba Branca. Isso deixa todos em pânico e em choque, pois todos acreditavam ser impossível alguém conseguir utilizar duas Akuma no Mi como o Barba Negra tá fazendo. Nesse meio tempo, Jinbe tenta fugir com o Luffy, mas a Akainu fica indo atrás deles, e o Aokiji congela o lago para impedir que o Jinbe consiga fugir pelo mar. Jinbe toma um golpe do Akainu que também acerta Luffy e os dois ficam em estado crítico. Inesperadamente, eles são salvos pelo Bug, que não sabe o que fazer em meio à perseguição. Então surge Lau do fundo do mar com seu submarino e diz que vai salvá-los, e que consegue fazer isso pois é médico. O Barba Negra começa, com seu poder, a destruir tudo à sua volta com muito mais força do que o Barba Branca, afinal ele tá muito mais descansado que o Barba Branca. Kobe começa a sentir mais profundamente as mortes da guerra, ficando angustiado e triste, principalmente porque mesmo com o Barba Branca morto, a marinha tava ainda cheia de raiva e queria vingança contra os piratas. E os piratas a mesma coisa, o campo de batalha, por mais incrível que pareça, nesse final onde todos estão cansados, tava mais sanguinário do que em qualquer outro momento. Akainu, também com raiva, também nesse espírito de vingança, tá prestes a dar um golpe mortal em seus inimigos, quando de repente o Kobe, querendo acabar com todo aquele sofrimento, entra na frente do almirante para parar o conflito, de maneira patética, mas ainda assim corajosa. Mas claro, não funciona. E quando a Akainu vai acertar ele, Shanks, um dos 4 imperadores, aparece e diz que tá ali pra acabar com a guerra de vez. O Shanks pergunta se o Barba Negra quer continuar o embate ou parar, e que se o Barba Negra quer vir pra cima, ele tá super preparado. Barba Negra, com medo, lógico, decide recuar, e assim o conflito é encerrado de vez. O Shanks diz que vai fazer um enterro do Ace e do Barba Branca a ele mesmo, pois a marinha já tinha manchado muito suas honras. Todos são contra, mas no final o Sengoku acaba aceitando, alegando que só aceitou porque era o Shanks pedindo. Ao mesmo tempo, Jinbe e Luffy conseguem fugir com Lau em segurança daquele conflito sangrento. Só resta saber agora se os dois vão sobreviver, já que estão em estado crítico depois do golpe que levaram. Essa missão fica nas mãos de Lau, e assim acaba Marineford. De maneira tensa, preocupante, com as emoções lá em cima e principalmente com a realidade devastadora das consequências daquele conflito bem na nossa cara. Milhares de mortes, milhares de famílias que vão receber a notícia de que seus entes queridos morreram, assim como Luffy, que pela primeira vez presenciou a morte de um companheiro mais que querido, um irmão que ele amava com todas as forças. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, por favor, e falar qual é o próximo arco que você quer ver um resumo cinematográfico. Valeu e até!